Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Portaria de Sucesso. São 19 horas e 31 minutos. Hoje Portaria de Sucesso retoma suas lives com um convidado especial e um tema falando sobre a importância do síndico na gestão dos seus funcionários. Boa noite, Danilo Malta, Érica, Maria, saudades. Nosso convidado especial é Antônio Carlos De Luca. Ele é síndico profissional e certificado 5 estrelas. Ele vai conversar essa noite conosco sobre a gestão dos funcionários no condomínio. Vamos ver se o Antônio já está chegando aí. Gente, eu já estava com saudade de vocês, que bom, graças a Deus. Portaria de Sucesso, retomando o trabalho e as lives semanais de 2022. Tive que anotar aqui que o nosso convidado especial tem um currículo vasto. Antônio Carlos De Luca, ele é síndico profissional há mais de 7 anos e atuando no mercado carioca. Ele é certificado pela GABO-RH de São Paulo com certificado 5 estrelas. Tem administração de condomínios pela Secov e gestor predial urbano pela APSA, sendo eleito o melhor síndico de 2019. Antônio já chegou? Vou chamar aqui o Antônio, pessoal. E Antônio, você tá geladinho. Tô de lado, peraí que eu vou ter que ajeitar esse aqui. Olha que maravilha. Dá uma ajeitadinha aí. Já pensou em administrar um condomínio de lado? De lado, de cabeça para baixo, o importante é administrar, né? O importante é fazer o trabalho, não importa como. Sim, tem que estar lá fazendo o trabalho. Vou tentar arrumar aqui. Uau. Cadê um zoom na minha câmera? Meu Deus do céu. Boa noite, Paulo Oliveira. Boa noite, Marlon. Boa noite a todos que estão entrando. Grande Jonildo. Boa noite a minha querida Ana Paula Cleven também. Especial, linda, apresentando esse programa. Paula, é uma amiga minha síndica de Belo Horizonte, super competente, super capaz. Marlon também, grande professor do Secov, trabalha na administradora Estasa, seja bem-vindo. Espero que a gente possa conversar e compartilhar conhecimento com todo mundo. Eu agradeço por você ter aceito o nosso convite do Portaria de Sucesso, de estar inaugurando a primeira live semanal de 2022 e para tratar de um assunto que é importante, que é a gestão do síndico junto aos seus funcionários. Então, se apresenta, Antônio, fala um pouquinho de como você chegou à sindicatura. Eu sei que você era chefe renomado nos grandes restaurantes do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho da sua história. Quem me dera. Talvez eu tivesse ficado na via de síndico. Mas, antes de mais nada, eu que queria agradecer você o convite. Você é uma pessoa que eu gosto muito, entendeu? Eu conheci você nesse caminho aí de networking agora durante a pandemia. E é legal como as pessoas criam essas ligações, esses laços, né? Como é que elas criam uma empatia.
Eu criei rapidamente uma empatia com você, independente de estar aqui ou não, te considero uma pessoa completamente capaz, completamente do bem, sou seu fã, tá? E Também não fala. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa para as pessoas, por acaso eu espirrar ou tossir, porque eu estou me recuperando de uma Covid, estou na fase final agora. Hoje mesmo eu andei um pouquinho mais, pela casa senti um pouquinho de falta de ar, então eu espero que Deus continue me abençoando, eu termine de passar por esse processo e agradeço a Ele por ter pego a fase mais branda da doença, né? Porque se fosse realmente em algum outro estágio, eu não teria, de repente, a sorte que mais de 620 mil pessoas não tiveram, né? Então, agradecer a ele e também a minha família que me apoia, as orações dos meus amigos, muito obrigado. Então, vamos lá. Como é que nasceu o Antônio Carlos Síndico, né? Como você falou, na época eu tenho formação de educação física, né? A minha primeira formação, há anos atrás, trabalhei muito tempo em educação física, eu tenho formação em administração de empresa, mas como técnico, né? Tenho formação de cozinheiro e fazia faculdade de gastronomia também. Então, nessa época eu estava trabalhando, sim, fazendo eventos, buffet, trabalhando com essa parte, né, de gastronomia e descobri uma doença, né, que vinha atacando a minha coluna e eu tive que tomar a opção de operar a coluna, né. Isso foram há uns 8 anos atrás, né. E aí fiz um processo, esse processo é um processo que não é fácil, a recuperação é muito difícil. E eu sabia que depois de operar a coluna eu não ia mais conseguir trabalhar dentro do ramo de buffet, de cozinha, de gastronomia, porque ele exige muito de você. Eu trabalhava às vezes 12 horas em pé, 10 horas em pé, me alimentando em pé. E é desgastante, fisicamente era desgastante. Eu sabia que eu estava passando por um processo que não ia mais me deixar ter esse desgaste, né? E aí o que aconteceu? Eu falei assim, vamos desenvolver para a área administrativa então. Vou fazer alguma coisa e nisso eu estava em recuperação. No processo de recuperação, eu e minha esposa resolvemos comprar um apartamento novo, né? Vamos investir, vamos comprar um apartamento, vamos nos mudar. E aí, enquanto eu estava nesse processo de recuperação, que durou mais de 6 meses, 8 meses, eu comecei a interagir na internet com os outros moradores desse condomínio, que é o condomínio que eu moro hoje em dia, né? E comecei a interagir e eu comecei a falar, né, nas redes sociais, eu acho isso, eu penso assim, e as pessoas começaram a olhar para mim e falaram assim, você tem boas ideias, você tem uma boa palavra, você consegue interagir bem, por que não quer ser síndico? Eu vou ser síndico? O que é síndico? Sabe? Síndico é aquela pessoa que né? Quem é esse ser? Quem é esse ET, né? armar a armadilha para mim, Aninha. Aí virava assim, não, o síndico é o cara que é o representante que toma conta. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Mas eu não desenvolvi nada, fui ficando até o dia da assembleia, né? Aí o dia da minha assembleia tinha o que, umas 350 pessoas, né? E eu lá e o pessoal virando e falou assim, vai lá, fala lá na frente e tal, não sei o que. Eu tava de camiseta, chinelo, bermuda, um óculos pendurado de sol. Você quer que eu vou? Vai lá, a gente quer te ouvir. E aí tinham duas pessoas bem vestidas de terno, um advogado, um outro um sindicalista. Então, vou lá falar. E dentro de mim eu falo assim, cara, de repente você está se recuperando aí, e aí você vai trabalhar dentro da própria casa e tal, então vai lá conversar com a papai essa. Aí, beleza, então eu fui lá, os meus adversários falaram na frente e eu percebia, né, que eles iam falando, eles não faziam uma conexão com as pessoas que estavam na assembleia, né? E eu sem experiência nenhuma, mas eu sempre lidei com pessoas. Tanto na educação física, quanto como chefe de cozinha, tudo que eu fiz na minha vida, eu trabalhei com vendas também, eu sempre lidei com as pessoas. Eu olhava para as pessoas e falava o seguinte, cara, não estou vendo uma conexão. As pessoas estão ali, as pessoas estão falando, e aí chegou a minha hora de falar. Eu fui o último a falar. E eu criei uma conexão com as pessoas, né? Ou por talento, ou por dom, ou por estar antenado. Isso eu criei uma conexão com as pessoas que estavam lá. E comecei a falar e busquei um viés diferente do que as pessoas estavam falando naquele momento, né? E as pessoas estavam falando muito da parte administrativa. Eu sei hoje em dia,
de cabo a rabo que a função principal do síndico está mais envolvido com a gestão de pessoas. E aí são os moradores, são os funcionários, dos prestadores de serviço. E eu comecei a falar voltado para essa linha da humanização, né? Do que o síndico é o cara que vai cuidar do seu cachorro, vai resolver, te ajudar a resolver o vizinho, vai cuidar das crianças. E parecia que tinha saído um gol no estádio, porque as pessoas, quando eu acabei de falar, faziam. E eu fui eleito. E eu fui eleito na minha primeira assembleia com 77% dos votos. Entendeu? E eu não tinha a menor experiência. E aí topei o desafio. E aí, como eu já te contei algumas vezes, eu fui síndico inicialmente no condomínio onde eu moro por 3 anos, né? E aí eu sempre falava que são 481 apartamentos, né? E aí eu comecei a fazer os cursos, eu comecei a buscar também muito motivado por algumas pessoas depois, falou assim, cara, você se relaciona bem, você tem boas ideias, você está antenado nas questões aí de infraestrutura, nas questões tecnológicas, vai ser síndico profissional. E eu falei assim, pô, será? Será que eu vou ser síndico profissional? Os caras vai, pô, será que eu vou perder minha característica, que é essa de me relacionar com os meus vizinhos aqui e tal? Eu já tinha sido reeleito. Quando fui reeleito com quase 80% dos votos. Aí eu ficava nessa, mas tinha um caminho esperando por mim, realmente fora do meu condomínio, né? E aí, quando eu comecei a fazer os cursos, eu contava as minhas histórias aqui dentro, e o pessoal virava para mim e falava assim: a Rua Antônio foi forjada no fogo do inferno. E realmente, porque você pega um condomínio grande desse jeito, você tem que fazer a aplicação das leis, sanções, normas, e eu fui aprendendo, né? O bom do síndico, quando ele gosta do que ele faz, quando ele quer realmente se desenvolver, ele vai aprendendo. Eu fui aprendendo. No início eu era cru. Então, Né? o requisito para ser síndico é ser moldado no fogo do inferno, então. Tem que saber que, eu não sei se ele vai ser moldado ou não, mas que ele vai enfrentar o inferno várias vezes, ele vai. Entendeu? Ele vai enfrentar muitos capetas, né? Os condemônios. Meu querido Nazaré, Francisco Nazaré, meu padrinho fala, ó, vários condemônios, entendeu? Então o que acontece? Tem que estar preparado para isso. A vida de síndico não é fácil. A vida de síndico é muito mais reclamação do que elogio. Muito mais elogio. As pessoas te procuram normalmente para reclamar, para exigir, para te cobrar, e faz parte do jogo, faz parte da regra. Não adianta ficar triste com isso, não adianta. Tem que saber que você está inserido numa posição onde essa é a realidade. Então se prepare para isso. Então, quem quiser ser síndico, eu dou uma dica entre aspas: seja moldado no fogo do inferno, que você vai lidar com essas questões o tempo todo. E se você não tiver um talento para fazer essas relações interpessoais, se você não tiver o talento realmente de ser acessível, de conversar, de ouvir bastante, foi uma das coisas que eu desenvolvi muito durante esse período, né? O síndico ele tem que ter paciência, ele tem que ter resiliência, ele tem que ter resistência, entendeu? Isso faz parte. Por quê? Porque você é a esponja do condomínio. Eu falo, tipo assim, em vez de falar que o síndico é o representante legal do condomínio, acho que todo mundo sabe, né? O síndico é o cara que é o para-raio do condomínio. Eu falo, o síndico é a esponja do condomínio. Tudo passa por ele, ele tem que filtrar e tem que resolver problema. E muitas das vezes esse filtro cansa. Para quem não está preparado, realmente cansa. Cansa quem está preparado, às vezes. Você imagina quem não está preparado. Entendeu? Então, o que acontece? Eu me desenvolvi dentro disso. Eu fui fazer os cursos. Fiz o curso do Secov, de Administração de Condomínios aqui no Rio de Janeiro. Fui fazer outros cursos. Me formei como gestor predial urbano através dos cursos da Universidade APSA, da administradora APSA, que é um excelente curso. Né, me botou uma visão ampla do que eu precisava. Fiz curso de síndico profissional na Gabor, de São Paulo, na figura do Ricardo Carpati, uma família que batalha muito pelos condomínios. Me desenvolvi, foi muito, muito interessante. Ganhei algumas certificações, fui eleito o melhor gestor predial urbano, né, através da APSA, que administra quase 3 mil condomínios no Rio de Janeiro, no ano de 2019. Ganhei prêmio, ganhei uma série de coisas. Fiz ano passado a prova do Síndico 5 Estrelas, que é a maior certificação que existe para síndico no Brasil e no mundo, entendeu? E consegui ser certificado, uma prova dificílima, onde eu já tinha sido reprovado 2 vezes por uma questão. Fiz e você tem que acertar 80% da prova, é uma prova bem
muita coisa, uma prova bem completa. Eu repeti a primeira vez, isso na época, antes da pandemia, presencialmente, eu fiquei por uma questão. Aí depois, na pandemia, eu fiz a prova de novo. Fiquei por uma questão de novo. E aí eu falei assim, Aí prova cara, da ordem, né? eu sou um cara que me cobra muito, Ana, tipo, você sabe disso. Tipo assim, eu sou um cara que tem uma autocrítica muito grande. Eu me exijo muito no trabalho, eu me exijo muito no meu conhecimento. Eu sou completamente diferente hoje em dia do síndico que topou ser síndico lá atrás, né? E virar síndico pela primeira vez. Eu sou uma outra pessoa, né? E eu me cobro muito. E eu fui fazer a prova de novo. Na terceira vez eu consegui passar, né? E aí falei assim, pronto, cumpri mais uma etapa que eu coloquei para mim. E fiquei muito feliz com esse tipo de certificação. Uma das coisas que eu aconselho para os síndicos que o síndico tem que fazer é não parar de estudar. Não parar de fazer networking, não parar de conhecer pessoas novas, de tecnologias novas, de possibilidades novas, entender como a gente faz nos nossos encontros, quando tem a questão dos eventos, onde eu pude conhecer você, pude conhecer a Portaria de Sucesso, que eu acho incrível a ideia e busco muito valorizar os meus funcionários em cima dessa questão, entendeu? Então, é uma mescla de coisas. Quando você não tem uma dessas coisas, quando você não suporta, não tem resistência, não tem resiliência, você vai tornar o seu caminho um pouquinho mais difícil. Você vai conseguir chegar nos resultados? Pode ser que sim. Não digo que não. Pode ser que sim. Mas vai ser um pouquinho mais difícil, entendeu? E a vida de síndico, ela já é difícil por si só. Exato. Não, e é importante que você demonstre para a gente que você está sempre preocupado em prestar um bom serviço, em ser um bom síndico, fazendo capacitações, atuando nos condomínios, de forma que quanto mais prática você tem, mais você entende do assunto. Você não é um aventureiro. Você, mais do que está se profissionalizando, né? Você está levando a sindicatura com seriedade. Sim. Luiz Alberto, meu professor lá no curso da APS, excelente professor, maravilhoso professor, um beijo para você. Você não faz parte de uma pequena parte do meu sucesso, não, meu querido, você faz parte de uma grande parte do meu sucesso, porque uma boa parte foi ter encontrado pessoas que puderam me puxar para cima e fazer com que eu subisse os degraus que eu precisava subir. O que eu estava te falando, Ana, engraçado, né, antes da gente entrar, que é o seguinte, eu vivo condomínio. Eu acordo pensando em condomínio. Eu acordo, minha esposa às vezes até briga comigo, porque eu acordo, primeiro ela fala assim, cara, levanta, vai escovar o dente, vai tomar um café, não sei o que. Não, eu já acordo, já viro pro lado, pego o telefone, entendeu? Para ver as mensagens. Então, eu acordo trabalhando com o condomínio, eu vou durante a manhã trabalhando com o condomínio, almoço com o telefone do lado, porque coisas de condomínio vão acontecer o tempo todo. De tarde a mesma coisa, de noite eu deito na cama às vezes pensando em condomínio. Então, tipo assim, eventualmente, eu sou uma pessoa que tenho o condomínio como meu padrão de vida. Não sou aquele cara que trabalho e quando chego, agora eu vou virar síndico. Não, eu sou síndico, estou síndico tipo 24 horas. Então, eu vivo a sindicatura da forma como ela precisa ser vivida, no meu entendimento, para que eu me apresente com essa nomenclatura de síndico profissional que o mercado colocou, né, síndico profissional, porque eu me vejo como uma pessoa sendo um síndico externo, né, mas que busca estudar e se capacitar para poder apresentar um bom resultado, um melhor resultado, né. O mercado rotula como síndico profissional, eu me coloco como síndico profissional por rótulo do mercado, mas eu estou em constante crescimento, constante evolução, constante busca de conhecimento, né? E aí eu vivo com o condomínio, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, às vezes no sonho, eu sou com o condomínio. Eu falo assim, tanta coisa boa para sonhar, às vezes eu sou com o condomínio, quer dizer, já bem, Anny, não adianta, entendeu? Para tirar isso agora, acho que assim... Não tirar mais. Não consigo mais. Nesse contexto, Beluca, conta pra gente como é que é a sua relação com os funcionários, quando você começou a sindicatura, como é que foi esse contato com os funcionários, o que você viu ali neles, as dificuldades, fala um pouquinho pra gente. Então, sabe o que me ajudou? É engraçado que às vezes as pessoas param e me perguntam, nas minhas formações, né? Falam assim, cara, o que a educação física te ajudou no teu trabalho como síndico? Eu já falei isso em algumas lives, né? Eu falo assim, cara, me ajudou muito. Sabe por quê? Com a educação física eu sempre me relacionei com as pessoas, sempre cuidei delas.
O síndico tem que ter a preocupação de cuidar das pessoas, da saúde, da segurança, do sossego, dos 3 S's e muito mais. E eu já desenvolvi o cuidar das pessoas quando eu trabalhava com educação física. Então era interessante, porque eu não cuidava de um determinado grupo. Eu cuidei de criança, cuidei de adolescente, cuidei de adulto, cuidei de idoso. E você pega esse grupo constantemente nos condomínios. Então, para mim, isso foi fácil, porque eu já tinha essa veia, eu já tinha essa questão do cuidar, né? E aí o que acontece? Meu condomínio é um clube condomínio, entendeu? Tinha essas características de serviço, tinha essas características de você poder agregar valor prestando serviço para essas coisas. Então, o que acontecia? Foi fácil desenvolver essa parte, funcionou, deu liga, como a gente chama. E aí depois, a outra parte, quando eu trabalhava na cozinha, como chefe de cozinha, subchefe de cozinha, é que você trabalhava em equipe, entendeu? E tipo assim, tinha o cara que era o cabeça e que ele tinha que fazer um bom relacionamento com a sua equipe. Por quê? Porque vocês todos tinham que buscar o resultado, que é mais ou menos o que acontece no condomínio. Eu trabalhava constantemente com esse conceito de equipe. Eu também fui atleta quando fui mais novo. Isso me fez ir para educação física. Eu joguei basquete, eu sempre trabalhei em equipe desde criança. Então, quando eu comecei a trabalhar com condomínio, com os funcionários, eu entendia que a minha função era ser o líder que eles precisavam. Então, o síndico tem um papel de liderança. Não é o papel de chefe, não é o papel de mandão. É o cara que desenvolve as estratégias, desenvolve o plano de segurança, desenvolve certas coisas, traz os funcionários juntos, porque juntos vamos aplicar isso aqui que está sendo desenvolvido. Entendeu? Então, muitas das vezes o cara não sabe como fazer, você vai pegar na mão dele, você vai ensinar ele como fazer e a gente vai desenvolver um trabalho junto. Nós vamos ver se os resultados estão sendo obtidos de uma forma coesa. Fazer com que os próprios funcionários entendam que, independente de ter um dia um grupo de porteiros 12 por 36, no outro dia um grupo de porteiros 12 por 36, eles têm que trabalhar como se fossem uma equipe. Não existe lado B. E aí eu comecei a enxergar a minha função indo para esse lado, como a pessoa que agrega valor a esse serviço dos funcionários, e os funcionários precisavam sentir essa presença, né? Engraçado. Você teve uma experiência de coordenação de equipe. E isso facilitou quando você chegou nos condomínios e teve a percepção de como trabalhar com os funcionários, né? Sabe uma coisa? É que eu sou muito pautado no resultado, né? E eu acho que o meu trabalho ele tem que ter o resultado. Ele tem que ter o resultado da satisfação das pessoas se sentirem mais seguras, das pessoas se sentirem com mais saúde, do imóvel das pessoas ser mais valorizado. Entendeu? Eu enxergo isso tudo como as minhas obrigações dentro do que eu escolhi fazer. E uso as minhas estratégias para poder desenvolver isso. Mas sabe qual é o mais engraçado quando a gente falava de funcionário? Porque eu apliquei isso no condomínio onde eu moro, lá quando eu fui síndico orgânico. E quando eu saí e fui me aventurar, né, na questão do ser o síndico profissional, é engraçado que os funcionários do condomínio ficavam assim: Seu Antônio, leva a gente para trabalhar com o senhor. Aonde o senhor for, a gente vai. Vê se não tem uma vaguinha em algum local para que a gente possa ir, entendeu? Então, tipo assim, e eu ficava o seguinte, falando assim, cara, por que esse cara quer deixar o emprego e ele quer ir comigo? Porque tinha uma relação de confiança, uma relação de lealdade. E eu pauto muito o meu trabalho com os funcionários, inclusive hoje em dia, né, em todos os condomínios que eu administro, baseado na confiança. Isso para mim é fundamental. A gente precisa fazer essa relação entre síndico e funcionário, síndico zelador, síndico faxineiro, síndico porteiro, na confiança. Eu falo até o seguinte, pessoal, a pessoa não precisa nem ter muita experiência ou ter experiência em cima do que está fazendo. Ela pode vir, a gente treina, a gente ensina, mas a pessoa precisa ser de confiança. Entendeu? E aí a gente dá a oportunidade e as pessoas conseguem encaixar. É muito difícil eu trabalhar, eu particularmente, trabalhar em locais onde eu não tenha a confiança em cima da equipe que eu estou trabalhando. Entendeu? Mas eu falo também para os meus funcionários do condomínio, que se não tiver essa confiança, você não consegue realizar um bom trabalho, você não consegue um resultado e não consegue o melhor que eles podem dar para o condomínio para que tudo funcione da melhor forma, né? Exatamente. Quando a gente fala sobre aquela questão de relação de equipe, a gente faz muita analogia com os esportes, por exemplo. Você fala, você tem um time de futebol e o pessoal tem que confiar no capitão.
capitão pega, às vezes, ordem do treinador, não sei o quê, o cara tá vendo o jogo de outra forma, e você tem que chegar lá e você tem que ter confiança no cara. Entendeu? Você tem confiança no técnico, o técnico vai fazer um esquema, né? E aí o que, que acontece? Os jogadores, eles têm que ter confiança no técnico que aquele esquema vai funcionar. Entendeu? É a mesma coisa na equipe com o síndico. O síndico bola as estratégias e passa, e aí a equipe tem que entender que é o seguinte, vamos juntos porque isso vai funcionar. Entendeu? E aí tem umas questões que, tipo assim, vão mais além. Eu trabalho muito com o reconhecimento dos funcionários, eu trabalho muito com a valorização deles, eu converso com os moradores do condomínio. Vem cá, no meu condomínio mesmo onde eu morava, que não tinha experiência de síndico profissional, mas tinha experiência das pessoas, os funcionários no início não tinham café da manhã. E ele chegava aqui 7 horas da manhã. Então, para fazer aquele café da manhã, o cara tinha que fazer às 5 da manhã, ou então parar em algum local. Isso demandava muito tempo, ele tinha que acordar mais cedo. Eu virei a pessoa e falei o seguinte, vamos dar o café da manhã para os funcionários, isso não vai custar grande coisa para o condomínio. Vamos implantar aqui um café da manhã, a gente faz uma parceria com uma padaria, essa padaria vem trazer o café da manhã para eles aqui, e eles passam a tomar o café da manhã aqui com a gente antes de trabalhar, porque a preocupação era que eles se sentissem valorizados. Quando você tem um funcionário que está valorizado pelo condomínio, onde ele tem um café da manhã, onde ele tem um respaldo, não tem uma gratificação, ele não pensa em sair do condomínio, ele pensa 2 vezes na hora de fazer uma besteira, entendeu? Ele pensa 2 vezes tomar uma postura negativa, por quê? Ele vai conseguir arrumar isso em outro local, Ana? Será que se ele sair desse condomínio e for para outro, ele vai conseguir receber isso? Ele não vai, na maioria das vezes, entendeu? É engraçado que uma das conversas, você falando sobre isso, foi uma das conversas que eu presenciei dos funcionários, comentando um com o outro, né, falando que o condomínio dava esse reconhecimento, tinha um local que eles pudessem se sentir bem e acolhidos, porque tem condomínio que não tem sequer uma geladeira decente, um local para que eles possam fazer uma refeição, e eles pensam, tipo assim, 3, 4, 5 vezes. Se eu sair daqui, para onde eu vou? Eu vou perder tudo isso. Então, eu tenho que me comportar bem, eu tenho que entender que eu preciso seguir as regras, e eu também tenho que entender que eu preciso dar o meu melhor para que esse resultado apareça. Porque senão eu vou ser substituído por qualquer outra pessoa. A realidade que você falou de locais que às vezes não tem nem um local para o cara fazer uma copa, não tem um local para o cara guardar. Eu pego muito, principalmente prédios menores, mais antigos, isso é uma realidade. E aí cabe a cabeça do gestor do síndico assim, como é que nós vamos fazer? Desculpa. Como é que vamos resolver essa situação? O que a gente pode fazer? Aonde a gente pode dar um outro valor, né? Uma das coisas que eu sempre fiz, e vou continuar fazendo, aí entra na porta do sucesso, é fazer o treinamento com os porteiros. Treinamento com os funcionários, não só com os porteiros, com os zeladores, com os faxineiros, com quem estiver trabalhando. Por quê? Se você vai cobrar alguma coisa para uma determinada pessoa que está dentro de um plano estratégico, que depende de um resultado, você precisa dar ferramentas para aquela pessoa trabalhar. No caso dos porteiros e zeladores, não sei o quê, existem as ferramentas do dia a dia, tecnológicas, material de limpeza, não sei o quê, mas a principal, conhecimento, treinamento, valorização das pessoas. É um negócio muito legal quando eu pego os funcionários que a gente faz treinamentos, fazemos treinamentos já com a PM, treinamentos já particulares, todo o treinamento que você pudesse imaginar. Como o funcionário, como colaborador, como um amigo que a gente acaba criando, fica feliz quando ele pega o diploma dele. Sabe? Porque muitas das vezes as pessoas às vezes não têm diplomas na vida. Eu conto um caso que é engraçado, mas trágico ao mesmo tempo, eu já falei na outra live, que eu entrei numa vez num condomínio que um porteiro meu era analfabeto. Analfabeto. Ele estava lá 20 anos, ninguém tinha se preocupado com ele. E esse cara recebe intimação da justiça. Só que o cara não sabe o que ele está assinando. Não sabe? Que documento é esse? Não, entendeu? Ele recebe coisas importantíssimas. Ele é responsável por alguns procedimentos dentro do condomínio que vai depender de leitura, que vai depender de como é que você está com um funcionário analfabeto, como é que ele vai conseguir desenvolver as coisas que o condomínio precisa. Muitas pessoas levantariam a mão e falariam o seguinte, olha só, vamos trocar a pessoa. Não dá para ter um funcionário analfabeto. Legal.
Eu consegui, não estava nem dentro do meu escopo de síndico, até porque eu nem moro no local, não sei o que, mas eu consegui, através de conhecimento de pessoas da região, que eu consegui colocar essa pessoa para fazer um curso de alfabetização à noite. Entendeu? Uma relação que eu criei com ele, assim, querido, olha só, você está precisando, eu consegui que a gente financiasse o material para ele, né? Livros, cadernos, não sei o que, e ele foi estudar à noite. No final das contas, era um grande benefício para a vida dele, e era um grande benefício para o condomínio ter uma pessoa instruída para estar na sua portaria, entendeu? Então, existe a parte mais difícil, existe a parte certa. As pessoas às vezes escolhem. Eu escolho sempre o ser humano, entendeu? Característica do meu trabalho, independente se ele consegue dar certo, porque eu já tive trabalho que eu tentei desenvolver em condomínio que não deu certo. Nem todo mundo está preparado para ter um trabalho diferenciado no sítio profissional. Eu saí há pouco tempo no meu condomínio, a gente fez um trabalho lá que precisava aumentar a cota condominial. A gente fez uma reunião, aumentou. Aí só tinham 20 pessoas de 100. Aí os outros 80 fizeram uma reunião, pediram uma reunião para poder abaixar o condomínio, que eles não concordaram com o aumento, e ainda pediram para eu sair do condomínio, porque se eu estivesse lá, eu ia realmente bater de frente por um aumento, porque o condomínio não aumentava há 3 anos, não tinha como fazer a gestão se não fizesse ajuste financeiro. Então tem gente que não está preparada para ter um trabalho que vai dar um resultado, porque sabe aquele negócio? Para você curar uma doença, você tem que tomar remédio, e dependendo do tipo de doença, o remédio vai te causar dor, vai te causar efeito colateral. Tem muita gente que não está preparada para o efeito colateral. Entendeu? Então, parabéns aos condomínios que estão preparados sim para receber uma gestão onde o diferencial é o bom cuidado com seus funcionários, seus colaboradores, a boa valorização de seus apartamentos, das suas unidades, das suas casas, a melhoria das relações entre as pessoas, a melhor harmonia, melhor convívio, entendeu? E tem locais que ainda não estão preparados. Um dia, quem sabe, essas pessoas consigam ter uma boa gestão. Isso tudo ainda é novo, isso tudo ainda é uma coisa que para muita gente ainda tem muito mistério, essa questão do síndico externo, tem muita coisa envolvida, muita lenda urbana. A gente está ali para tentar fazer um bom trabalho e, através dos resultados, mostrar para as pessoas que é perfeitamente viável ter alguém capacitado para cuidar do seu patrimônio. Perfeito. E nesse sentido, nesse contexto, o Portaria de Sucesso ele foi criado a partir do momento que eu visualizei a necessidade da valorização dos funcionários. Então, eu observava que entrava gestão, saía gestão, e ninguém dava importância para esse funcionário. Você dava comandos àquele funcionário, ele não sabia como é que era para fazer aquele comando, fazia de qualquer jeito, e causava problemas para o condomínio. E, além disso, eles não estavam conseguindo entender e observar que eles tinham importância ali na portaria, ali nos serviços gerais. Se eles não conseguem entender o que eles fazem, como é que eles vão entender o contexto geral, onde eles precisam estar em comunhão com o síndico, com o prestador de serviço, com os moradores? Então, isso a gente vai identificando, essas necessidades de que os próprios condôminos também deem valorização aos funcionários do condomínio, porque são eles que seguram as pontas quando acontece alguma coisa, e são eles o cartão de visita do condomínio. No mínimo, não atrapalhe o trabalho dessas pessoas, né? Porque tem muito condômino que não valoriza, ou até valoriza, mas atrapalha o trabalho das pessoas, botando segurança em risco, uma série de coisas. Falando dos funcionários novamente, foi o que eu falei, tipo assim, eu tento, junto com as minhas equipes, deixar bem claro qual é a função de cada uma das pessoas, qual é uma questão de aonde a pessoa deve focar, tá? E como ela deve trabalhar, baseado na minha experiência e no dia a dia dos condomínios que eu já trabalho há mais de 7 anos, né? Por exemplo, portaria. Eu entro muito em condomínio onde o cara da portaria é responsável, óbvio, por fazer o controle de acesso das pessoas, mas é responsável por lavar o carro do morador, é responsável por carregar as bolsas até não sei aonde, é responsável aonde esses pequenos hábitos impactam diretamente na segurança do condomínio, onde é exigido, né? Porque portaria é controle de acesso, entendeu? É óbvio que tem algumas culturas, no Rio de Janeiro tem muito isso, essa questão da cultura, né? Do porteiro abrir uma porta realmente, ajudar as pessoas mais idosas a carregar uma coisa, mas a gente tenta equilibrar para que não tenha
perda de segurança enquanto isso está acontecendo. Em alguns locais a gente tem que ser um pouco mais duro, outros locais a gente é um pouco mais flexível. Entendeu? A gente não pode. Muita gente às vezes confunde, chama o funcionário do condomínio no horário de trabalho para fazer alguma coisa particular, uma série de coisas aonde, o que eu falo, pessoal, vocês têm que me ajudar a exigir dos colaboradores que façam o seu trabalho direito. Vocês, por favor, não atrapalhem, entendeu? Quando eles tomam essas posturas, eles acabam atrapalhando. Entendeu? E às vezes muito não é culpa dele, ele fica medo, Antônio, se eu não fizer isso, o cara vai daqui a pouco ficar com raiva de mim, vai falar com a vizinha, daqui a pouco vão pedir para me mandar embora. Então, essas coisas. E aí você tem que trabalhar em cima de uma série de detalhes para poder equilibrar isso. Né? O treinamento ajuda muito nessa parte. Ajuda muitas das vezes do funcionário, principalmente na portaria, mas os outros também a falar um não. Falar assim, nesse momento eu não posso, porque eu estou fazendo um procedimento aqui e tal. Eles ficam com medo. Você mesmo pode falar mais do que eu no curso. Várias vezes eles ficam com medo de dizer um não para o morador. É a palavra certa, com medo. Com medo. Eles ficam temerosos com relação a isso, porque eles acham que a relação com aquele morador, ela não vai ficar boa, ele pode sofrer uma represália e, inclusive, ter problemas futuros com outros moradores, porque um fala para o outro que fala para o outro, e a pessoa, o funcionário, fica com medo. Será que eu vou ser demitido porque eu não fiz aquilo para aquele morador? E tem outra coisa, o condômino, ele acha que funcionário, ele é movido ou a pilha ou a corda. Você bota o funcionário, dá lá a corda, bota a pilha. Acabou a pilha, tira, troca outro. Gente, não é isso. E fica a cargo do funcionário tomar as decisões. O funcionário, ele precisa ser orientado para tomar as decisões. Ele tem que entender o porquê e como ele está tomando aquelas decisões. Porque ele vai tomar a decisão de acordo com a cultura dele, com o entendimento dele. Ele acha que aquilo está certo, mas não é daquela forma. Isso do morador achar que o cara é movido a pilha ou alguma coisa, se parece muito, muitas das vezes, ou com o prestador de serviço também, às vezes até com a própria figura do síndico, que recebe um prolabore para isso. Porque a desculpa do cara é o seguinte, eu estou pagando a cota condominial e ponto final. Entendeu? Olha o trabalho que o representante, que é no caso do síndico, tem que mostrar que é o seguinte, não, querido, não é assim não. Você pagar a cota condominial é uma obrigação legal, porque dentro da cota condominial tem embutido várias coisas, mas isso não te dá o direito de, por exemplo, colocar a coletividade em risco. Quando você faz uma ação dessa que está diminuindo o nível de segurança, você está colocando a coletividade em risco. E eu sempre falo isso nos meus trabalhos, nas minhas lives, aonde eu consigo falar. Em um condomínio, a questão coletiva é sempre na frente da questão individual. O direito umbilical, é uma amiga minha de São Paulo, Vanessa nos fala, o direito umbilical, né? Ele não pode ser maior do que o bem da coletividade. Entendeu? E o que acontece? A gente faz uma análise junto com os colaboradores, exatamente trabalhando em cima aonde é que a gente está deixando de atender a coletividade e colocando esse trabalho na coletividade em risco, equilibrando as questões pessoais. É fácil? Você sabe que não é fácil, eu sei que não é fácil. Para os funcionários que às vezes não têm respaldo, pode parecer mais difícil ainda. Só que a figura da liderança do síndico está aí para resolver esses problemas, entendeu? Quando a gente fala de liderança, a gente fala com uma questão muito maior, né? Então, o que acontece? A questão da liderança do síndico é que ele faz com que a sua equipe tenha respaldo, que é o seguinte, essa é a ação certa, esse é o procedimento certo, eu dou o respaldo para vocês, porque eu sou o representante, e se acontecer alguma coisa, sou eu que vou responder, certo ou errado, ou na vitória ou na derrota, vocês podem contar comigo. E eles têm que sentir esse laço, têm que sentir essa confiança. Verdade, com certeza. Isso é importante. E como foi falado anteriormente, a questão do treinamento, ela serve para dar essa segurança para que o próprio funcionário ele entenda o porquê que ele não vai abrir o portão, por que ele não pode mexer numa bomba, por que ele não pode fazer o que o morador quer, na hora que quer. Ó, a Carmona
falou uma coisa aqui, quando os salários estão muito acima do mercado, por serem antigos, são poupados pelo síndico e que nós somos lacados como condomínio. Carmona, existe uma coisa nos princípios trabalhistas que falam sobre a condição mais benéfica. Então, se cria uma condição mais benéfica para um funcionário, você não pode retirá-la depois. Entendeu? Isso é protegido por lei. Isso está em cima de alguns benefícios. Por exemplo, se você dá um plano de saúde para alguém, para um funcionário, se é aprovado na Assembleia, você depois não tem como tirar mais. A não ser que você mande todo mundo embora e entre uma equipe nova, e essa equipe nova começa sem, pelo princípio até da analogia. Então, o que acontece? Se algum síndico, em algum momento, tiver uma prática, né, de aumentar os salários, de fazer alguma outra coisa, sendo representante do condomínio, tem uma hora que o síndico, tem muita gente que tem medo dessa hora. Eu, graças a Deus, grande Francisco Egito, grande galã e mestre de... Oi, Francisco, boa noite, obrigado pela presença. Entendeu? Então, o que acontece? Se o síndico ele faz alguma coisa errada, chega a hora da prestação de contas, Carmona, entendeu? Então, o que a pessoa tem que fazer? Não aprovar as contas e depois ir no síndico e falar, vem cá, por que isso aconteceu? Porque você, no condomínio, você tem uma coisa chamada previsão orçamentária, né? Então, na previsão orçamentária, você diz lá, olha, nós vamos pagar tanto para os funcionários, está aqui. Se ela é aprovada, o síndico tem que seguir, entendeu? Ela pode não ser aprovada. Se ela não for aprovada, tem que se mostrar onde vai fazer algum ajuste ou não. E se o síndico não seguir essa previsão orçamentária, tem o grande momento que chama prestação de contas, entendeu? Então, ele tem que ser avaliado na prestação de contas. Na pandemia, o que acontece? Não tem uma questão de redução de salário, é redução de carga horária, entendeu? Por exemplo, existe a possibilidade do condomínio que tem um funcionário trabalhando 12/36 ou de diminuir a carga horária desse funcionário. Às vezes até para tirar ele do horário de pico do transporte, entendeu? Eu fiz isso em alguns condomínios, mas sem diminuir a carga horária. Mexi apenas com horário de entrada e saída. Mas tem condomínio que pode reduzir a carga horária. Tem uma lei que permite durante a pandemia. E aí, reduzindo a carga horária, você consegue pagar um pouco mais em conta. Só que depois que acabar a pandemia, volta tudo normal, entendeu? Volta tudo normal. Então não tem uma lei que diz que pode reduzir os salários. Não é isso. É redução de carga horária, reduzindo a carga horária, você paga um pouco mais em conta, entendeu? Então, essas coisas têm que ser acompanhadas pelo conselho fiscal e consultivo do condomínio para ver o que está acontecendo, tem que ser levada para a assembleia. O condomínio tem essas complexidades, entendeu? E as pessoas do condomínio precisam entender como é que funcionam essas engrenagens. Não, e o funcionário é um dos que acaba promovendo, não ele em si, o passivo no condomínio, na cota condominial, por má gestão dos benefícios do funcionário. O síndico ele não pode simplesmente dar aumento aleatório, não pode ficar pagando horas extras desnecessárias. Há necessidade de fazer um planejamento para saber, precisa de fato fazer hora extra? Não pode fazer um substitutivo para que ele folgue por esse horário que ele trabalhou extraordinariamente? Então, tem que sentar com o síndico, tem que sentar com o síndico, tem que haver uma participação do condômino para que ele possa entender o porquê que o síndico está fazendo, se realmente aquilo vai onerar e se o que o síndico faz vai ser em benefício do condomínio. Então, sim, é importante ver isso. Vou te dar um exemplo. Entendi também a outra parte que a Carmona quer dizer. Eu apliquei isso num condomínio. Por exemplo, esse condomínio que eu apliquei, o condomínio trabalhou anos e anos na informalidade. Tinha uma pessoa que trabalhava lá e a pessoa pagava com recibinho. Né? Isso acontece com muito condomínio. A pessoa, todas as características de funcionário, se entra na justiça e conseguir comprovar, é passivo trabalhista para o condomínio resolver, e fazer dessa forma. Eu cortei esse tipo de situação. E aí eu consegui contratar uma pessoa com carga horária reduzida. Mas era uma pessoa que já estava antiga, que a gente ia mexer na carga horária? Não. Que ali você já tem uma condição mais benéfica. Foi uma nova contratação. Nessa nova contratação, lá o funcionário trabalha 2 vezes por semana, se não me engano, de 8 da manhã até 2 horas da tarde, na segunda e na sexta-feira. Ele recebe proporcionalmente a essa quantidade de horas semanais. E isso, com a nova lei trabalhista, dá para fazer. Isso ajuda muito o condomínio a sair da informalidade. Você fez um contrato intermitente? Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje em dia, o condomínio tem um funcionário que tem uma carga horária reduzida, registrado, se paga todos os encargos, né? E não corre risco de ser penalizado na justiça. Sim. Então, o que acontece?
Antigamente não, e é uma realidade muito grande do que acontece hoje em dia. Deixa eu só ler o que o meu amigo, meu professor Marlon está falando também, é a supressão de horas extras, que excede... Pô, muito, Marlon, olha só, você sabe disso, o Luiz Alberto sabe disso, a quantidade de condomínio que paga, a UR Social não vai mais deixar fazer isso, não sei qual é a brecha, pô, tem condomínio que paga 100 horas extras, 150 horas extras por mês, onde a lei diz que só pode pagar no máximo até 60, entendeu? E aí se dava sempre um jeitinho, não sei o quê. Hoje em dia, com a tecnologia aplicada, você não pode fazer mais isso. Agora, cadê a capacitação do síndico para entender essas coisas? Cadê a capacitação do síndico para saber que ele não pode? Cadê a capacitação do síndico hoje em dia para saber que tem um artigo 71 ali na hora do almoço, mas se o cara trabalha 12 por 36, você não pode pagar uma hora mais inteira, indenizar uma hora mais inteira, porque ele é obrigado no plantão 12 por 36 a tirar, se eu não estou enganado, 45 minutos de descanso. Verdade. Indenizar 15 minutos. E os condomínios continuam pagando indenização de uma hora. Entendeu? Cadê a capacitação desse síndico que está colocando o condomínio em risco e daqui a pouco vai tomar uma pancada trabalhista? Aí o pessoal acha que está fazendo um grande lance, na maioria das vezes, daquele morador que levanta a mão. Ah, não bota síndico profissional, não. A metade do que ele está cobrando, você me coloca aqui e eu fico no lugar dele. Só que o cara está criando uma bomba nuclear tão grande dentro do o pior, Ana, muitas das vezes não explode na gestão dele. Não explode na gestão dele. Entendeu? E as pessoas não estão aí. Então, você ter hoje em dia pessoas capacitadas, você tem pessoas que estão estudando, se certificando, mas não é aquilo que a gente estava conversando, né, há pouco. Fiz um curso de 6 horas ali na internet e virei síndico profissional. Pelo amor de Deus, não façam isso. E você vai destruir o nome do síndico profissional no mercado. 95% de chance de você fazer isso. Se você tiver boa vontade e profissionalismo, você está dentro dos 5%, talvez não faça, mas 95% você vai fazer. No meu caso, eu sou uma pessoa que estou em constante evolução, constante estudo, constante treinamento. Eu tenho mais de 500 horas de estudo e certificação nos principais. Pois é, e eu não me considero que sou completo. Entendeu? Não me considero que sou completo. Então, tipo assim, se você vai embarcar dentro dessa área que é fazer a gestão de condomínio, gestão de pessoas, gestão de cuidar da vida dos outros, do patrimônio dos outros, entre pelo menos com o mínimo de capacitação possível. Entendeu? O Reginaldo da Brasconde falou que a capacitação e profissionalismo já é necessário fazer isso. Você vê nessa questão na condição da contratação de funcionário, na gestão dos funcionários, na parte trabalhista. Você não pode fazer uma contratação de qualquer jeito. E eu volto a alertar, funcionário não se contrata por RPA. Ah, vai ficar 15 dias, vai ficar uma semana. Não, no primeiro dia que o funcionário está lá, ele tem um acidente dentro do condomínio, você tem que emitir o CAT. O funcionário precisa estar protegido. Como é que você vai fazer? O Reginaldo é um lá na Brasconde. Reginaldo, um abraço, meu querido, seja bem-vindo. Eu acompanho o trabalho dele lá na Brasconde, faz um excelente trabalho. Tipo assim, é um dos defensores da questão da regulamentação da profissão do síndico para que tenha proteção. O Egito, que estava aqui, não sei se ele ainda está, é outro que batalha muito por isso. Eu sou um que defendo, sim, você ter pessoas capacitadas. Aí não vou defender um determinado órgão, um CRA, uma OAB, não. Eu defendo que, tipo assim, hoje em dia, o condomínio se tornou uma coisa muito complexa, muito difícil, é diferente daquele condomínio que tinha um senhorzinho que era general, que se aposentava, sentava na portaria e achava que o condomínio era pagar a conta de luz, de água e funcionário. Hoje em dia tem muita obrigação. A realidade de 30 anos atrás não é a mesma realidade de hoje. Não é mais a de hoje, é muita responsabilidade civil, criminal, ambiental, uma série de coisas que caem em cima do condomínio e do seu representante e que você ainda pega pessoas que estão despreparadas. Eu não sei como resolver essa questão, porque se fala muito em cima do Código Civil, e o Código Civil, dentro do jeito que ele é moldado hoje, né, que ele foi aprovado em 2002, de 1975. Né? Então, o que acontece? Ele é de 1975, então ainda dá a possibilidade de qualquer um, basta ser, independente de ser proprietário ou não, ser síndico.
Por exemplo, o cargo do síndico externo, que é o síndico profissional, se baseia muito nisso, né? Eu apresento propostas para os condomínios me aceitam, mesmo não sendo morador. A diferença é que, como eu te falei, eu sou um síndico externo que me capacito. Né? Eu estudo, eu batalho, já estou há anos nesse mercado e tenho meu sucesso aqui dentro do Rio de Janeiro, mas porque eu moldei meu sucesso, não caiu no meu colo, entendeu? É o tempo todo vivendo no condomínio, é o tempo todo me capacitando. Então o que acontece? Mas o Código Civil diz que qualquer um pode ser, entendeu? Até onde essa abrangência realmente ela é boa para o condomínio e muitas das vezes você colocar pessoas que não são capacitadas, entendeu? Então, o que acontece? É muito difícil. Existe, eu acho que é o seguinte, enquanto não tiver ainda uma regulamentação, uma profissionalização, alguma coisa no mercado, eu sou muito esperançoso onde um próprio mercado ele vai aos poucos fazendo a autosseleção. Ele vai regulando. É isso que eu vejo. E aí, qual é a minha participação como Antônio, síndico profissional, na confiança síndicos profissionais, me certificando e trabalhando, e cada vez trabalhando com mais condomínios? É fazer parte desse movimento que o mercado vai olhar e falar o seguinte: precisamos ter pessoas daquele jeito. Precisamos ter pessoa com aquela qualidade. Precisamos evoluir e sair de onde a gente está e buscar um diferencial. Então, eu tenho feito o meu trabalho baseado nesse tipo de retorno, nesse tipo de esperança, que o mercado realmente selecione pessoas que estão trabalhando para que o mercado condominial tenha um outro viés, tenha uma outra cara, pessoas que tenham capacidade para cuidar dos seus funcionários, que não criem passivo trabalhista, que respeitem as NRs, entendeu? Que façam, sabe, tipo assim, várias. Eu lembro uma história, eu fiquei abismado com isso, né? Uma história. Eu estava num curso ainda, e aí um síndico, se não me engano, do Recife, pegou e mandou 2 funcionários com uma galeria subterrânea para limpar, né? Sem estar preocupado com equipamento, sem estar preocupado com nada. Simplesmente o chefe mandando o subordinado ir lá fazer uma limpeza em determinado local. Um dos funcionários morreu no local e o outro morreu no hospital. Tinha muito gás metano, era questão de esgoto, alguma coisa assim, e os funcionários foram lá sem estar treinados na NR, que fala sobre trabalho em confinamento, sem equipamento, entendeu? Um morreu e o outro morreu depois. É a família dessas pessoas. É o que acontece, condomínio. Vamos botar um síndico aqui que não vai custar nada, vamos botar um síndico morador, não sei o que, maravilha, o condomínio está pagando indenização vitalícia agora para essas 2 famílias. Que espetáculo de escolha que fizeram, hein? Foi intencional? Não foi intencional. O síndico ele não tinha intenção de matar aquelas pessoas, né? Ele respondeu por homicídio. Ele não tinha conhecimento de que não poderia fazer aquela prática, colocar os rapazes para fazer esse trabalho. Não poderia. E quando você pega síndico aí, que às vezes pega o cara subir uma escada aí com 5, 6 metros para fazer uma manutenção, o cara não tem treinamento na NR35. E aí o cara cai tetraplégico. E não precisa nem ter uma escada de 6 metros. Até para trocar uma lâmpada. Porque o funcionário ele não está ali para trocar lâmpada. Mas é simples. E se ele toma um choque, uma descarga elétrica? Pois é. Então o que acontece? Esse tipo de coisa, o que acontece? Eu, pelo menos, quando vou mandar alguém fazer algum trabalho que depende da NR35, se eu não tenho no meu quadro de funcionário, eu contrato alguém de fora. O condomínio está construído. Entendeu? Porque eu fiz o procedimento correto. Qual é depois? Vamos ver se a gente passa treinamento aqui para os nossos funcionários. 1 ou 2 deles vão ficar treinados em determinada situação. Quantos condomínios não mandam os funcionários fazer a CIPA? Quantos? Um absurdo. Entendeu? No mínimo 1. Só precisa de 1. Manda 1 lá, cara. Faz as obrigações que tem que fazer. Eles não mandam. Entendeu? Por quê? O funcionário é obrigatório ter. Desconhecido do gestor. Entendeu? O gestor, ele não sabe que precisa mandar o cara uma vez por ano para poder fazer, entendeu? E aí você vive nesses ciclos, entendeu? Então o que acontece? Deixa eu ver aqui. Programa Geral de Risco, sim. É isso mesmo, Marlon. Entra coisa nova, é coisa nova para você ver. O Marlon acabou de fazer, entrou em vigor agora a PGR, né? Que é realmente uma mudança em cima dessa questão das NRs. É interessante, eu estou estudando em cima disso, me capacitando para poder atender os condomínios que eu trabalho em cima das novas mudanças. E a pessoa que só está sentando na portaria, que não sabe nem o que está acontecendo. Não, entendeu? Daqui deixa eu até falar, quem foi, acho que é o Marlon também, que falou sobre o PPRA, o PCMSO. Tem síndico que nem sabe do que se trata.
não faz os exames periódicos dos funcionários. Sim. Aí tem um problema no condomínio, tem uma fiscalização, o síndico vai fazer o quê? Vai ser multado, o condomínio vai ter que pagar por uma... O condomínio vai ser multado e, se quiser reverter depois, tem que entrar com uma ação de regresso no síndico. Entendeu? Olha só, o condomínio acaba pagando por essas coisas, entendeu? Então, o que acontece? Tem muita gente, foi o que o Reinaldo acabou de falar, tem muita gente que não sabe o que é uma NR. Eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Tá? A gente falou sobre a minha trajetória, né? Por exemplo, eu falo, Vanessa, linda, beijo, seja bem-vinda, querida, outra amiga aqui. Vanessa Lins, síndica profissional, também atuante no Rio de Janeiro. Isso aí. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo de como as pessoas podem ficar paradas no tempo, como elas podem evoluir. Lembra que eu te falei do meu início como síndico morador, que eu fui forjado no fogo do inferno e todas essas coisas? Legal. Eu errei pra caramba nos 3 anos que eu fiz uma boa gestão, mas eu errei. Por exemplo, tem a NR 16 dos anos 80, que fala sobre as obras dentro das unidades. Meu condomínio tem 481 apartamentos. Quando eu era síndico orgânico, eu não sabia o que era NR 1680. Pergunta se por acaso eu dei alguma autorização ou se por acaso eu fiscalizei alguma obra dentro da unidade. Não, porque eu não sabia e não tive orientação para saber. Olha que absurdo. Pois é. Hoje em dia, não tem um condomínio meu onde alguém pense em fazer uma obra e não peça autorização para mim antes, para eu poder analisar e saber se encaixa dentro da norma ou não. Os meus funcionários são treinados ao menor sinal de início de obra, qualquer coisa que esteja acontecendo, me sinalizem, porque às vezes o próprio morador não sinaliza. Ah, o síndico está aqui se metendo na minha obra, na minha casa, não tem nada a ver. Eu, não, querido, tem muito a ver, porque você mora num condomínio. Qualquer coisa que você faça na sua casa pode afetar os outros apartamentos. Eu preciso analisar e dar uma... do condomínio, dentro da unidade. Mas eu deixei passar tanto, Ana. Eu fui aprender depois, entendeu? Depois que eu aprendi... Mas você teve a consciência que você precisava aprender, ter conhecimento, se capacitar. Você não simplesmente foi para a sindicatura e foi levando nas costas. Comecei a descobrir essas coisas, eu botava a mão na cabeça e falava assim, meu Deus, graças a Deus que nenhum apartamento caiu. Entendeu? É o pensamento que é a primeira pessoa. Hoje em dia, seria ignorância minha. Eu não seria um bom profissional se eu não aplicasse o que eu aprendi. O que eu faço no meu dia a dia? Aplico tudo que eu aprendo. E eu aplico tudo que eu vivencio dentro dos condomínios. Entendeu? Marlon, um beijo, querido. Obrigado por ter participado aí sempre com muita coisa boa, tá? Eu sou feliz de poder ter tido um professor. Agradeço. Então, o que acontece? Você ter esse conhecimento, ter essas coisas, não aplicar é o principal erro que alguém pode ter em qualquer profissão, como síndico também. Eu, pelo menos, aprendo e busco aplicar, aprendo e busco aplicar. Então, isso chega no resultado que eu sempre me propus a obter nos meus condomínios, entendeu? A aplicação do que você aprende do teu conhecimento. Não, isso é o primordial. Se você foi feito no fogo do inferno, é médico daqueles exemplares mesmo. E é uma coisa, é consciência, Antônio. A gente fica com a consciência pesada quando a gente não aplica da forma correta, quando a gente tem conhecimento, sabe que precisa fazer e não faz. Né? Então, o profissional, ele vai fazer isso. O profissional. Aquele que só tem a carteirinha de profissional, não. Eu vou te dizer qual é um dos segredos. Por exemplo, um segredo no meu caso. Eu me moldei como síndico profissional, abri a minha empresa. Então, eu olho para o futuro do desenvolvimento da minha empresa durante anos e anos e anos. Eu não estou preocupado hoje, eu sou síndico, amanhã eu vou deixar de ser síndico e vou fazer alguma outra coisa. Eu escolhi, entre aspas, a profissão de síndico para ser o meu norte, para ser o que realmente eu faço. É por isso que eu durmo com condomínio, acordo com condomínio e passo o dia todo trabalhando com condomínio. Eu não faço outra coisa, entendeu? Eu estou voltado para isso. E eu montei a minha empresa para estar trabalhando 10, 15, 20, 25 anos pensando nisso, entendeu? Então, sabe aquela coisa, tem gente que pensa assim, eu estou síndico e amanhã alguma outra coisa, vou aproveitar esse dinheirinho que se prolabora e depois vou sair. Isso tem muito no mercado, entendeu? Mas não a foi pra... dificuldade, Deluca, dessa situação é que o síndico orgânico, ele fica aquele período no condomínio, ou porque está numa situação financeira ruim, ou porque tentou fazer alguma coisa boa, mas passou aquele 1 ano, 2 anos, ele vai embora. E vem outro síndico orgânico com a mesma
característica. E vai passando e as coisas vão se tornando sem ter uma obrigatoriedade de você realmente saber o que está fazendo. Você faz por fazer, né? Você vai deixando as coisas rolarem. Existem excelentes síndicos orgânicos que usam a habilidade que eles têm no trabalho deles, como engenheiros, como gestores, como não sei o quê. Existem, são raros os casos. Esse Entendeu? problema é raro, mas devia ser com frequência. Os síndicos orgânicos terem conhecimento, pelo menos conhecimento mínimo. Deveria ser frequência. O que eu falo para as pessoas? Por exemplo, meu primeiro condomínio que eu entrei, isso há de 6 a 7 anos atrás, eu estou nele até hoje. Entendeu? Então, isso é um indicativo para mim. E depois o segundo, o terceiro, que são mais tempo, eu estou neles até hoje. Entendeu? Esse, para mim, são os indicativos de que eu faço um trabalho baseado na confiança junto com aqueles condôminos, aonde eles não querem mudança. Pode ser que um dia queiram, pode ser que algum dia... Mas é a questão do síndico que tem o comprometimento com o resultado, entendeu? Com a vida deles, com o resultado deles. Então, toda vez que acontece uma assembleia de uma reeleição, não aparece candidato, é sempre reeleição por unanimidade. Tipo assim, eu fico feliz com isso. Lembra que eu te falei? E falei para o pessoal aqui, eu falei assim, síndico, olha só, se você espera reconhecimento, se você espera que as pessoas vivam batendo palma para você, não sei o quê, isso é uma coisa rara de acontecer, porque o síndico é aquele cara que as pessoas vão lá sempre perturbar com uma reclamação, sempre perturbar com um problema, e a sua função é essa mesmo, é escutar a reclamação, tentar resolver o problema. Se prepare para isso. Mas, no meu caso, sabe quando eu fico feliz? Quando eu chego numa reeleição e eu sou sempre reeleito por unanimidade. Ali, para mim, está o meu reconhecimento. Eu não preciso de outros reconhecimentos. As pessoas confiam no meu trabalho a ponto que é o seguinte, Antônio, queremos você mais um ano no condomínio. Queremos você mais... Desculpe. Mais 2 anos no condomínio. Então, o trabalho, ele funciona. Ele está sendo realizado a contento. Tem uma pergunta aqui da Vanessa Lins. Ela colocou o seguinte, se você pergunta, ela respondeu. O problema que eu vejo é que muitas vezes síndico ou síndica orgânico não se importam, em regra, né? Realmente, Vanessa, o que a gente está falando é o comprometimento do síndico orgânico, mas a partir do momento que ele compreende a sua posição e o que ele precisa fazer, ele talvez comece a dar mais atenção ao fato de estar síndico naquele período, e não só preocupado com a situação financeira. A gente não está aqui em nenhum momento querendo falar mal do síndico orgânico. A gente fala de uma realidade que acontece. E síndico orgânico. Oi? Eu nasci síndico orgânico. Nós nascemos síndicos orgânicos. O síndico orgânico, meu síndico foi o fogo do inferno. Entendeu? Então, o que acontece? Mas uma das coisas que o síndico profissional tem de pilar é a questão da imparcialidade. Nos condomínios que eu trabalho, eu não tenho vínculo com nenhum grupo, eu não tenho vínculo afetivo com ninguém, entendeu? Eu estou lá para aplicar as regras, aplicar os procedimentos e buscar os resultados. Isso é um dos principais pilares do síndico externo, a imparcialidade. O síndico externo ele tem que entender isso, né? E se ele não consegue ser imparcial, ou sai do condomínio, busca outra coisa para trabalhar. A imparcialidade tem que estar no dia a dia do síndico externo. Então, o que acontece? Eu peguei muito situações, uma vez eu fui apresentar uma proposta e aí o pessoal estava lá no debate da Assembleia e aí o síndico estava saindo e ia escolher alguém de fora e perguntar para ele, mas por que você não cobrou a senhorinha lá, está 3 anos ela inadimplente, assim, essa senhorinha me cuidou de mim, me pegou no colo, como é que eu vou fazer, como é que eu vou cobrar ela? Eu falei assim, querido, o que isso tem a ver? Se você quiser, você paga o condomínio dela, mas como síndico você tem que cobrá-la, entendeu? Misturar as coisas. Eu já peguei condomínio que a gente foi apresentar a proposta e tinha um grupinho do futebol, o grupinho da cerveja, o grupo era do grupinho do futebol, que não gostava do grupinho da igreja, então o síndico estava num grupo e falava como morador contra um outro grupo, mas ele é representante de todo mundo, como é que ele está fazendo isso, entendeu? E aí, sabe, é esse tipo de coisa que às vezes acaba atrapalhando um pouquinho o trabalho do síndico orgânico, né? É a questão da imparcialidade. Isso o síndico externo e profissional ele tem de força. Por quê? Porque ele não mora no condomínio. E as pessoas respeitam.
E eu botei uma regra para mim. Já te falei nas nossas conversas, né? Que a gente tem. Eu jamais serei síndico novamente de onde eu moro. Nunca mais. Eu posso me mudar desse condomínio para outro, para outro, para outro. Pessoal, você é síndico profissional, vem ser síndico aqui. Eu falei assim, jamais. Jamais. Entendeu por quê? Porque as pessoas não respeitam quando você faz um trabalho e acabam confundindo você como orgânico. O Nico vai tocar o teu interfone 11h30 da noite para falar uma coisa que aonde eu trabalho de forma profissional, as pessoas registram no livro e sabem que no momento certo e no horário certo eu vou chegar lá e vou atender. Então, porque elas enxergam já isso de outra forma. Entendeu? Aonde você mora, não. A pessoa acha que tem o direito de bater na tua porta. Ó, a luz do meu corredor tá piscando. 11h30 da noite o cara vem bater na tua porta. Ó, registra isso no livro de ocorrência e a gente vai tomar as providências junto com o zelador no primeiro momento, no primeiro horário. Entendeu? Então eu botei essa regra para mim, Aninha, jamais. Eu já te fiz essa pergunta, vou perguntar de novo, vamos ver se você lembra. Qual é o sonho de todo síndico profissional? Se alguém souber aí, pode responder. Eu acho que a Vanessa sabe. Qual é o sonho do síndico profissional? Aí, ó, tem uma pergunta lançada pelo Deluca. Qual o sonho de todo síndico profissional? Responde aí, pessoal. Quem está participando? Responder, se vocês... você, Jonildo. Qual é o sonho de todo síndico profissional? Ô, Vanessa, você ainda está por aí? Deluca falou que você sabe, Vanessa. Eu já falei com ela já. Responderam aqui. Responderam? Não. Ah, não, a Vanelis falou, quero uma live com os dois. Com certeza, eu vou marcar uma live, você, Vanelis, e o Antônio Deluca. Espero. Sonho de todo síndico profissional, morar numa casa. Beleza? Já sabe da resposta. O sonho de todo síndico profissional. Ser reeleito não, porque ser reeleito é fácil, Érica. É fazer um bom trabalho, entendeu? Dar os resultados que o pessoal precisa, ser imparcial e transparente. Você fazendo isso, a chance de você ser reeleito, ela acaba acontecendo pelo teu profissionalismo e pela tua meritocracia, né? Agora, o sonho de todo síndico profissional é morar numa casa. Porque não, imagina. Morar numa casa de rua, porque tem casa condomínio também. O caso é, pessoal, imagina, eu já vi o condomínio da hora que eu acordo, da hora que eu almoço, de tarde, de noite, na hora que eu durmo. Eu sonho com condomínio e ainda moro em condomínio. Sabe o que eu faço com o meu condomínio? Sério. E outros professores meus fazem a mesma coisa. E eu falei assim, eu acho que isso é uma coisa normal. Eu não me envolvo mais com as coisas do meu condomínio, com os problemas do meu condomínio. Exatamente para acabar não misturando as coisas. Hoje em dia, no meu condomínio, é um síndico orgânico. Eu sei que se eu for falar com ele, ele pode achar que é intromissão, ele pode achar... Eu tento equilibrar um pouco as coisas, mas eu mantenho um pouquinho separado. Eu acompanho de longe, entendeu? Não tenho. Por quê? Porque, assim, pode dar problema. Então, tipo assim, eu vou conseguir realizar algum dia o meu sonho de terminar de pagar o meu apartamentozinho aqui com o meu trabalho, graças a Deus, baseado no resultado que eu faço, e aí eu vou comprar uma casa. E vou morar na casa. Não, mas eu ainda tento conseguir realizar um sonho. Que a gente tem que fazer, Deluca, que é um curso para condômino, para que ele entenda o que é um condomínio. Você lembra que a gente falou isso no encontro que a gente teve lá com o Egito? Tipo assim, seria interessante, não vou dizer um curso, mas as ideias que a gente deu são interessantes. Vídeos mostrando para o condômino como é que ele deve se portar, o que é importante ele conhecer. Eu faço isso, né? Por exemplo, nos condomínios que eu administro, quando entra um condômino novo, até mesmo um inquilino, mas condomínio novo, eu faço uma cartilha de boas-vindas. Entendeu? Eu faço uma cartilha de boas-vindas com os principais pontos do regulamento interno, com os principais pontos da convenção, entendeu? Com os procedimentos principais do condomínio, com o nome dos porteiros, com os meus contatos, com os contatos dos conselheiros, para que aquela pessoa saiba que existe ali uma administração séria que está passando informações. Porque o que acontece normalmente? O que acontece normalmente? Vou dizer, como, por exemplo, com quem aluga apartamento. O cara aluga apartamento com uma pessoa e não passa para ele regulamento interno, convenção, nem nada. Nenhuma informação. Não passa nada, não passa nada. E aí o que acontece? Eu busco, inclusive, com os inquilinos ajudar. Entendeu? Tipo assim, tá aqui, ó, tá aqui a convenção, vou te mandar aqui teu e-mail, manda pro meu e-mail, me dá teu e-mail aí, e manda pro negócio dele, porque eu sei que esse cara vai fazer besteira alguma hora. E se eu tô trabalhando preventivamente com ele, eu tô diminuindo a quantidade de besteira que ele vai poder fazer no condomínio. Porque ele não vou poder alugar com o seguinte, eu não saber das regras. Eu falei, pô, te mandei.
Ah, você não leu? Pô, cara, mas eu te mandei, então tudo bem. Agora a gente vai aplicar então as regras, beleza? Então, sugiro que você leia, que você entenda. O papel de um síndico bem antenado é, muitas das vezes, tentar prever essas situações. Entendeu? Saber que aquilo ali vai dar um problema e independente de ser uma manutenção, de ser um funcionário, de ser alguma outra coisa, o cara tem que trabalhar com prevenção. Então, se a prevenção, em alguns casos, é você pegar as regras do condomínio e mandar para o inquilino para ajudar com que ele faça a menor quantidade de problema possível, faça dessa forma. Entendeu? Porque isso vai facilitar o teu trabalho. Isso vai facilitar muito o teu trabalho e vai mostrar para as pessoas que estão em volta, para o dono do apartamento, pro cara que está alugando o apartamento, que tem uma pessoa séria trabalhando ali. Tem uma pessoa preocupada. O síndico fica o tempo todo reclamando com o morador. Ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer barulho, você não pode não sei o que lá. Você já escutou a música do Condômino? Não. Não, Eu já escutei muito. o Condômino, quando chega, é o seguinte. Não tem aquela música do Zeca Pagodinho? Você sabe que o condomínio, nunca vi, nem ouvi, nem ouço falar. O condomínio é isso, o morador é isso. Ele não sabe de nada, ele não entende de nada. Ele acha que ele entrou naquela cápsula dele, na casquinha de ovo, e ali acabou, ele pode fazer o que bem entende. Existe uma boa correlação com isso que a gente falou no caso do inquilino, do proprietário, com o funcionário também. Muitas das vezes, como é que você, síndico, vai cobrar alguma coisa do funcionário se você não ensinou a ele, não deu treinamento para ele, ou não passou para ele exatamente o que você quer? Entendeu? Muitas vezes tem isso. Síndico de funcionário, coisas onde o cara não treinou, inclusive, o cara para dar a resposta que precisa. Entendeu? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Eu chamo os meus funcionários e treino ele dentro dos protocolos que a gente aplica e dos planos de contingência. Então, o cara sabe que se um elevador parar, o que ele precisa fazer, para onde ele precisa ligar, como é que ele precisa trabalhar. Né? Se houver um estouro de uma tubulação, ou se acontecer algum problema na bomba, ele sabe para quem entrar em contato, quem ele deve buscar, aonde é que a pessoa deve ser avisada ou não. Entendeu? Então, eu crio os protocolos dentro do condomínio. Só que não adianta eu criar e botar na parede. Eu preciso criar e trazer a minha equipe para que ela entenda os protocolos. Entendeu? Então, tem muita gente que não tem os protocolos o funcionário não sabe o que fazer. Eu pego um caso interessante, quando eu acabei de entrar. Tinha acabado de entrar, né? E o que acontece? Eu estava uma semana. E aí a cisterna começou a vazar água. O que aconteceu? Deu um problema na boia. E a boia não segurou. O porteiro não sabia que ele tinha que, no mínimo, fechar o hidrômetro. Ele está vazando água pela cisterna, fecha o hidrômetro, para a entrada de água no prédio, pelo amor de Deus. E aí depois a gente vai ver o que aconteceu. Ele não sabia. Ele me ligou de madrugada. Doutor, o que está acontecendo isso? A cisterna está vazando, não sei o que, fecha o hidrômetro. Aí ele, o que eu tenho que fazer? Aquele reloginho onde passa a água, ali tem um registro, vai lá e fecha o registro. Aí ele foi lá, achou, procurou, não sabia direito onde ficava, chegou, fechou o hidrômetro, aí virou para mim, Santo Antônio, a água parou. Eu falei assim, cara, isso é o mínimo que precisa saber. Para esse procedimento é o mínimo que precisa saber. Mas o cara estava lá 20 anos e não tinha nunca sido tentado ou treinado para desenvolver isso, entendeu? Responsabilidade do síndico como líder é fazer com que essas equipes estejam preparadas para todas as eventualidades de um condomínio, entendeu? Fazendo isso, a quantidade de vezes onde o síndico vai ser acordado durante a madrugada, Ana, cai drasticamente. Se você não faz isso, se prepare para ser acordado de madrugada durante muitas e muitas vezes durante os seus mandatos, entendeu? Porque é o que vai acontecer. Não, e outra coisa, a partir do momento que você explica para o funcionário como funciona e por que funciona, ele já vai começar a compreender de outra forma. Porque se ele fez sempre daquele jeito, então eu vou fazer daquele jeito, deixa como é que tá. A partir do momento que o síndico, ele tem essa importância na gestão dos seus funcionários, de levar conhecimento, de levar protocolos, de ensinar o funcionário. A gente realmente tem que ensinar o funcionário não sabe. Ele não sabe dar um funcionário, você bota ele no escritório e ele fica perdido.
O funcionário chega no horário tal, senta, cumpre aquilo que ele está vendo ali muito mal e vai embora. Não, não é isso, é muito mais importante. Porque se ele não sabe o que ele está fazendo, ele vai continuar fazendo o errado, ao invés de fazer o certo. Olha só um outro viés, né, de alguém que sempre lidou com pessoas. Vanessa, informação é o que o síndico tem de principal e de melhor num condomínio. E aí não é só informação com os moradores, não. Informação com os prestadores de serviço, também com os colaboradores. Eu sempre falo, o condomínio ele tem duas pedras preciosas. Quem não enxerga desse jeito está enxergando errado. A primeira são os seus moradores, são os seus condôminos. A segunda são os colaboradores. Quem não enxerga os colaboradores do condomínio como pedras preciosas não pode estar desenvolvendo um cargo de liderança e um cargo de chefia, né? Olha só, Ana, olha que interessante. Quando você pega um funcionário que nunca passou por um procedimento desse, por um treinamento, e você vai e faz isso com ele não se sente importante? Como é que isso muda dentro dele? Ele não se sente mais profissional? Ele não se sente mais capaz? Olha a mudança que você está fazendo dentro da pessoa. E muitas das vezes, Deluca, eles falam, gente, eu não sabia. É assim que faz, e são coisas que para a gente é óbvio. Porque nós estudamos e a gente conviveu com outros condomínios, outros locais, e a gente consegue desenvolver. Mas para aquela pessoa, o caso daquele porteiro que eu te falei lá, que era analfabeto, e ele foi estudar, e aí depois, olha como que ele se sentiu importante, de repente, em receber uma nova correspondência e poder ler o que está sendo entregue. Poder ler para quem está sendo entregue. Olha como deve ter sido a felicidade para ele de se sentir cada vez mais útil, mais integrado. É uma coisa que quase ninguém toca, e eu toco nesse assunto. O síndico ele tem uma responsabilidade social muito grande, além de todas as outras que ele tem, com os funcionários do condomínio, por exemplo, com os fornecedores. Por quê? Porque a família dessas pessoas dependem das ações do síndico com essas pessoas, né? Terceiros dependem da situação. Existe um mundo em volta que gira baseado nas decisões que o síndico toma, de como é que ele trata com seus colaboradores, como é que ele trata com seus prestadores de serviço. Tem muito síndico que não entende o papel social que ele faz, entendeu? Aquele porteiro que está lá, que está sendo liderado por você, que você está tentando valorizar, que você está fazendo, ele tem família. O filho dele tem que ir para a escola. Você chega para ele e pergunta assim, vem cá, como é que está a tua família? Como é que estão os seus filhos? Você está precisando de alguma coisa? O condomínio, de repente, pode ajudar, porque o condomínio tem que estar preocupado com o bem-estar dos seus colaboradores, porque eles são efetivamente quem coloca a mão na massa do condomínio. As engrenagens do condomínio operacionais só funcionam por causa dos colaboradores. Se eles não estão bem, se está tendo alguma insatisfação, se está tendo algum problema dentro da casa da pessoa, não sei o quê, aquela engrenagem não vai funcionar direito. O papel do síndico tem que identificar essas coisas, entendeu? E aí você tem que estar antenado, você tem que estudar, você tem que entender as pessoas, entendeu? Você tem que entender a característica delas, às vezes até entender a personalidade da pessoa. Tem personalidade de pessoa, por exemplo, que não serve para trabalhar na portaria, porque é muito introspectivo, sabe? Até isso você tem que fazer análise. Observar o perfil daquele funcionário, de como ele age ali na portaria. Eu tenho um funcionário que é do ESG e ele tem muita dificuldade na portaria. Então, eu tenho que trabalhar ainda mais com ele. Determinadas situações, eu já tomo para mim, para que eu, até no lugar dele, entre aspas, possa estar resolvendo aquela situação dentro da minha possibilidade, para não sobrecarregar ele, porque ele é um bom funcionário no ESG, só que ele tira a portaria. Ele falou, dona Paula, eu gosto de fazer a faxina no prédio, mas ficar na portaria eu não gosto. Então, eu tento ajudar ele quando ele está na portaria. Existe, tipo assim, não sei se você vai concordar comigo, eu trabalhei sempre, fui funcionário muitas das vezes, e eu tinha minha característica como funcionário, e trabalhei com funcionários como trabalho com hoje em dia. Eu identifico eu consigo separar os funcionários em duas facetas, né? A primeira, o cara que é o proativo. Aquele cara que, se você der uma liberdade para ele, você não precisa estar minuciosamente passando as coisas para ele. Ele tem a autonomia e a sagacidade de identificar determinadas coisas e resolver e depois te comunicar. Isso é uma característica da pessoa, entendeu? E eu tenho uma outra característica, que é aquela pessoa que só funciona recebendo ordem. Isso é ruim? Não é ruim, porque determinadas coisas, o interessante é que ela só funcione recebendo ordem.
só funciona trabalhando com procedimento. Você tem que entender aonde é que você consegue encaixar essas pessoas. Vou dar um exemplo do que aconteceu. Eu nem sei como é que está o nosso tempo, tá, Ana? Ó, eu estou Olha, falando aqui está indo quase para 1h30 de live. uma ideia. Vamos lá. Não, Vou contar olha uma só, até a Vanessa Liz colocou aqui. Vamos montar uma portaria fake para a gente testar os porteiros na seleção. Eu vou dar um exemplo que aconteceu. Aconteceu em um condomínio, não vou citar o nome. É, uma moradora, não era proprietária, mas inquilina, chegou 1h da manhã num carro com o namorado. Ela não tinha carro na vaga, a portaria identificou ela, identificou o carro, fez o procedimento que tinha que fazer. Eles entraram para dentro do condomínio e foram para o apartamento. Né? Maravilha. Ficaram lá até 1h30. 1h30 da manhã o cara saiu. O cara entrou no carro e saiu. O cara saiu. Quando foi 1h45, o cara voltou. Portaria trabalha com dois princípios que eu ensino os meus porteiros. De repente, você me corrige se você estiver errado. Sempre trabalhei assim. Identificação e autorização. Ele precisa identificar que está querendo entrar no condomínio, quem é essa pessoa. E aí, em seguida, ele tem que ter a autorização de alguém para essa pessoa entrar. Né? Então, maravilha. O cara saiu, passou 15 minutos, voltou. Aí o porteiro pensou que o cara saiu para comprar uma bebida, alguma coisa, e voltou. O que o porteiro fez? Ah, esse cara estava aí, não sei o que, apertou o botão. Primeiro erro do porteiro, pensou. Porteiro, o porteiro trabalha com procedimento. Qual procedimento? Identificou quem é? Ah, é o cara que estava aqui há 15 minutos, a maravilha. Cadê a autorização? O que ele fez? Deixou o cara entrar sem autorização. O cara entrou, estacionou, foi para casa da moradora, meteu o pé na porta e tentou matar ela. O cara tinha saído para buscar arma. O cara tinha saído para buscar arma. O cara não saiu para pegar. Ô, Dirley, meu querido, um beijo. Que bom ter você aqui. Mega Power tá aí? Oi, Mega Power. Beijão. Um abraço, querido. Bom te ver aqui. Então o cara saiu e voltou com uma arma e tentou matar a menina. E aí ele não conseguiu obter Aonde que foi o erro? O porteiro pensou. Ele não seguiu o procedimento, que era a identificação e a autorização. A identificação ele até fez, visual, a autorização. Então, alguns cargos, algumas posições, você não pode ser tão proativo assim, senão você erra, né? Você tem que seguir procedimentos, entendeu? E tem N casos, N histórias. Você sabe, de parar aqui, eu vou contar casos e casos de condomínio nesses 7 anos com esses condomínios todos, assim, que tem de história. Mas é pra gente ter. E eu conto isso para os meus porteiros, às vezes, quando eu estou dando treinamento para eles, quando eu estou falando que é o seguinte, cara, olha só, o teu trabalho é muito fácil. Brincando com eles, porque eu sei que não é, né? Eu falo o seguinte, o teu trabalho é muito fácil. Sabe por quê? Eu não te peço para consertar cano, eu não te peço para poder mandar pombo correio. Eu não te peço para manobrar carro. Eu peço para você ficar na portaria e identificar e autorizar quem entra por essa porta e quem entra por essa garagem. Eu só te peço isso. Você consegue desenvolver isso bem? Vamos lá, vamos juntos. Vamos trabalhar para desenvolver isso bem. E mesmo assim ainda existe dificuldade. Sim, com certeza. Deixa eu mostrar para o Dirley aqui que ele quer ver. Aí, o Dirley. Ai, que graça, que lindo. Aí, ó. Ô, Dirley, a coisa mais difícil aqui em casa, cara, não é eu administrar, mostrei até a sapateira, ai que coisa feia. Não é você administrar condomínio, Dirley. A coisa mais difícil aqui em casa é fazer com que meu filho de 4 anos não mexa aqui. Isso é mais difícil que qualquer condomínio. Entendeu? O meu filho de 4 anos, ele entra aqui, ele fica parado assim, ele fica sonhando, né? Ele assim, papai, eu falo assim, ó, no dia que você crescer, o papai vai dar isso tudo aqui pra você, ele fica parado assim, ele fica olhando, ele fica sonhando e tal. Aí ele vai com a mãozinha e fala assim, não, pelo amor de Deus, não faz isso, meu filho, isso não é pra brincar, isso é pra colecionar. É mais difícil do que tomar conta de condomínio. Deluca, deixa eu te falar, a gente já vai seguindo para o final da live. Mas não era a introdução? Oi? Não era a introdução que ele estava fazendo? A gente já vai entrar para quase 1h30 de live. O pessoal já deve estar assim, ah, meu Deus do céu, vocês aí não param de falar de condomínio. Mas não tem nada no sangue, é o que a gente gosta. Eu sou advogada e eu acabei começando a fazer atuação de condomínio, no meu condomínio, e realmente, como o Deluca fala, comecei a me capacitar, fazer cursos, para que eu pudesse entender
como, de fato, o síndico precisa fazer a gestão do condomínio. Eu estou fazendo pós-graduação lá do Egito, que é a CBAPEJU, para poder entender e ter as melhores práticas dentro do condomínio. Então, você que é gestor condominial, que você que está chegando agora no seu condomínio, ou que já está há algum tempo, procure fazer curso, procure se capacitar, participe de lives, participe de eventos, isso é importantíssimo. Network, converse com outros síndicos, entenda como funciona o condomínio. Mesmo que você não se torne um síndico profissional, mas a cada local que você for morar, você tem a capacidade e competência para poder se candidatar e dizer, olha, eu sou síndico, eu estou me candidatando, porque eu tenho conhecimento, porque eu fiz curso, e eu procuro, sempre que posso, estar junto com os outros da área condominial. O Rodirley fala uma coisa, esse cara é fera, né? Eu acompanho a trajetória dele, estivemos juntos aqui no Rio de Janeiro, estou com saudade dele. Espero qualquer dia poder fazer uma live com ele, mas uma live minha com o Rodirley vai dar uma crise na internet, né? Mas ele falou uma coisa que é muito importante, eu já falei aqui. Capacitar é importante, estudar é importante, buscar informação é importante, network é importante, eu amo isso tudo, mas colocar isso tudo em prática. Eu já falei algumas vezes aqui. Então, você que corre atrás, você que quer estudar, você que faz, não faça. Mas entenda que tudo isso que você aprende, você tem que colocar em prática, senão se torna informação vazia. Senão se torna conhecimento. O conhecimento ele precisa ser dividido, ele precisa ser aplicado. Tudo que eu aprendo nos meus cursos, nos meus networks, na minha prática, tem que ser colocado em prática. Até mesmo para a tentativa de você colocar alguma coisa, fazer um planejamento e ele errar, e você poder botar. Por exemplo, em administração a gente fala PDCA, né? Que é você fazer um planejamento, iniciar, aplicar, checar e começar tudo de novo. Muitas das vezes você aplica alguma coisa e você percebe que você pode melhorar. Você aplica algum processo. O método PDCA, o método SMART, o método Kaizen. Isso, você faz alguma coisa e você falou assim, poderia ter sido melhor. Vou reavaliar o que nós estamos fazendo. Errei. O síndico erra, Antônio erra, entendeu? Então, o que eu faço é tentar errar o menos possível e não causar prejuízo nos locais que eu trabalho, entendeu? Mas o Antônio erra, entendeu? E o Antônio aprende. Eu erro e aprendo. E aí busca não errar de novo. Porque você errar... que a gente vai errar, mas esse erro vai ser o menor possível, porque a gente já está sendo preparado para que, quando aquilo ocorrer, seja de menor potencial ofensivo. É que eu te falei da 16280, nunca mais eu deixei de cobrar, porque eu aprendi em algum momento e coloquei em prática. Então, a importância do gestor condominial que responde pela segurança, pela saúde, pela vida das pessoas, pela valorização do patrimônio é buscar o seu conhecimento, colocar na prática e errar o mínimo possível. Entendeu? Errando o mínimo possível, entendeu? Ele vai chegar nos resultados que as pessoas esperam. Ou que pelo menos elas planejam, entendeu? Pode de repente não chegar no primeiro ano, primeiros 6 meses, mas ele está no caminho de chegar, entendeu? Então eu falo isso para as pessoas, trabalhe para que você erre o menos possível e alcance os seus objetivos dentro de uma expectativa que o pessoal faz em cima do seu trabalho. Se você consegue fazer isso, as pessoas vão te perpetuar dentro daquele trabalho porque elas vão fazer com o tempo uma ligação de confiança com você. No meu caso é assim que funcionou. Entendeu? O trabalho foi dando resultado, foi girando, e aí a gente acabou realizando uma relação de confiança. As pessoas confiam no meu trabalho e elas continuam investindo. Zé Luca, foi um prazer ter você aqui no Portaria de Sucesso. Estou muito feliz. O Portaria de Sucesso começou com o pé direito, com a sua presença, trazendo sua história aí de vida, sua história na sindicatura, dando força realmente para as pessoas fazerem o seu melhor, buscarem conhecimento. Então, faça suas conclusões finais, deixe o seu contato, o nome da sua empresa, para que as pessoas possam te procurar. Eu agradeço mais uma vez o seu convite, aceitei no primeiro momento, sempre foi desde que eu te conheci, eu falei assim, cara, deve ser muito legal fazer uma live com a Ana, entendeu, com a simpatia dela. Eu gosto muito
junto de você. Você é uma pessoa inteligente, maravilhosa, como outras pessoas, como a Vanessa, que está aqui, como muitas outras pessoas que eu conheço também no mundo condominial, como o Dirley, como o Egito, que já passou aqui, o Nazaré. É uma série. Se eu ficar falando o nome aqui, eu não vou parar, já era 3 horas de live. Então, o que acontece? Agradeço, entendeu? Fiquei muito feliz de poder ter participado. Tomara que o ano de 2022 seja um excelente ano para confiança e síndicos, para a portaria de sucesso. O meu ano começou com um pouquinho de problemas. Na minha operação da coluna, eu tive problemas. Talvez eu tenha que operar novamente, entendeu? Venho sentindo um pouquinho de dor. Estou saindo de uma Covid agora. Acredito que nos próximos 2 dias, 3 dias, para semana, eu já consigo voltar às minhas atividades presenciais. Mas agradeço muito a Deus novamente por... Eu fiquei 2 anos me protegendo da Covid e não aconteceu nada. E quando foi acontecer, aconteceu no momento mais brando. Deus, eu te amo. Muito obrigado porque o Senhor protege a mim, o Senhor protege a minha casa, o Senhor protege o meu trabalho, porque Ele sabe que tem pessoas no dia a dia do meu trabalho que dependem de mim. Então, eu também tenho essa consciência, né? Muito obrigado, entendeu? Fiquei muito feliz. Você pode contar com seu amigo quando você precisar, por qualquer coisa. Você sabe disso, entendeu? Fico muito ajudar com alguma coisa e me coloco à disposição. Quem quiser conversar comigo, tem aí o meu Instagram, Antônio Seuca, tá? Podem adicionar, podem mandar mensagem. Tem o da minha empresa também, que eu quase não coloco ele, porque eu não sei mexer direito com isso. Eu vou ter que contratar alguém no ano de 2022 para me ajudar com mídia social, que a mídia social é sempre... Depois eu vou indicar a Silvane, quem me indicou foi o Gilcimar. Nossa, ela é ótima. Eu vou te mandar pelo zap o contato dela. A Silvia, acho que você conhece. Depois eu vou ver. O Gilcimar não esteve aqui na live, fez propaganda, não sei o que, ele vai tomar uma puxada. Vamos falar com ele. Gilcimar, cadê você, Gilcimar? Boa noite, Cláudia. Seja bem-vindo. A gente já está terminando, mas é um prazer ter você aqui de BH. Cláudia de BH, beijo. O que acontece? Vai para o BH, hein? Me aguarde. Se tudo der certo, eu pretendo estar em São Paulo em maio, em abril. Acho que tem. Bora, vai estar todo mundo lá. A gente vai junto. E se tiver evento em BH, em outros locais também, a gente vai. Não tem problema nenhum, não. A gente aperta pra gente, Cláudia. A gente dá o nosso jeito. Obrigado por ter feito o convite. Fiquei muito feliz. Nem vi o tempo passar. Foi como se a gente estivesse conversando nos nossos Desculpe pelo tempo ter passado e um beijo para todo mundo. Tipo assim, agradecer aí a presença de todo mundo também. Fiquei muito feliz. Quem quiser conversar comigo, com a Ana, estamos à disposição. Um beijo. Agradeço aí a todos. Obrigada, Deluca. Recíproca mesmo. Fiquei muito feliz de te conhecer e conhecer uma pessoa de coração aberto, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que dá atenção ao próximo. Obrigada mesmo. E eu vou deixar os seus contatos depois lá no chat, nos comentários, deixar lá nos comentários. Vou deixar o teu Instagram, o telefone, o nome da empresa, quem quiser entrar em contato com você, recomendo, Antônio Carlos Deluca, e avisar o pessoal que a gente está retomando as lives semanais, quinta ou sexta-feira, com convidados especiais e também com funcionários de condomínio. E aos sábados, de forma quinzenal, a gente vai ter uma convidada especial, que é o programa de síndica para síndica. Vanessa, olha, o convite, você aceitou, hein? Vamos só marcar. Gente, obrigado pela presença. Um beijo para todos. Beijo, Van, beijo, Osley. Deluca, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.